Ô, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, mais uma vez aqui, né? Para trazer um pouco da palavra de Deus para vocês. Espero que tenham tido um final de semana abençoado, com mais notícias boas do que ruins, mais alegrias do que tristezas, né? Amanhã uma nova semana se inicia, é uma nova luta. Quantas e quantas pessoas não conseguiram chegar até hoje, né? Perderam-se pelo caminho, perderam suas vidas, independente do tipo de enfermidade. Então nós somos um milagre. Estamos aqui hoje, você está vendo esse vídeo, eu estou gravando, devemos agradecer por mais um dia de vida. E que Deus possa nos dar força para a gente enfrentar mais uma semana. Então eu vou ler para vocês uma passagem sobre a prisão de Jesus, né? Que antecedeu a sua crucificação. A palavra vai estar em João 18, eu vou ler do 4 até o 11. Vai dizer assim: como Jesus soubesse tudo o que haveria de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntaram-lhes a ele pela segunda vez: a quem buscais? Disseram: a Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixe ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: dos que deste não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. O servo chamava-se Maicon. Mas Jesus disse a Pedro: enfia tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa palavra aqui a gente vai meditar um pouquinho, né, dos momentos mais tristes da vida de Jesus, né, que antecederam. Jesus, que já sabia tudo que ia acontecer, né, um dos seus discípulos queridos, né, o traiu. E nós, quantas e quantas pessoas têm nos traído, né, nos dias de hoje? Quantos Judas, né, a gente encontra, às vezes até mesmo na nossa casa, na nossa família. E a gente até sabe, né, que eles irão fazer isso com a gente, mas muitas vezes a gente não acredita, né? A gente acha que, como diz, aos 44 do segundo tempo eles vão se arrepender, mas aqui com Jesus não teve esse arrependimento, só depois, né? E a hora que o apóstolo Pedro tira da espada e corta a orelha direita do Maicon, né, que é o soldado sumo sacerdote, Jesus fala para ele: não, pode guardar essa espada, porque você sabe que eu tenho que beber esse cálice amargo que meu pai aguardou. Então, muitas vezes a gente reclama, a gente não quer, né? Não quer essa tribulação. Jesus, em nenhum momento, ele fugiu da responsabilidade, ele não teve medo. Ele sabia que tinha que passar por aquilo e ele ficou firme e forte, né? Ele entregou para Deus, para seu Pai, e deixou que se fosse preso, que se fosse cumprida a Escritura, né? Logo em seguida. Então a gente observa que no momento que Pedro tentou proteger Jesus para que ele não fosse preso, Jesus impediu, né? Falou que não queria que acontecesse e pediu para que os guardas o levassem para que ele não perdesse nenhum deles, né? Nenhum dos apóstolos naquele momento. E às vezes na vida da gente tem pessoas que querem nos defender, né?
querem tomar nossas dores, comprar nossas brigas, né? Mas algumas vezes coisas que só eu e você podemos resolver, né? As pessoas querem nos ajudar, mas a gente já tem no coração e sabe que aquela prova é eu que tenho que passar. Ninguém pode passar por mim. Assim como Jesus, quando carregou a sua cruz, ele teve ajuda do Cirineu, né? Mas Cirineu carregou um certo pedaço, depois ele parou. Então quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você e eu temos uma cruz para carregar. A gente pode até ser Simeão na vida do irmão, a gente pode até ajudar a carregar a cruz dele, mas carregar no lugar dele não tem como, né? Assim também que a gente pode ter alguns Simeãos na nossa vida que nos ajudam, que interferem, que lutam por nós, mas carregar a cruz para nós, infelizmente, ele não pode. Então a cruz é nossa, a gente tem que carregar, tem que ter fé e tem que ter a certeza da vitória lá na frente. Jesus, quando foi crucificado, ele sabia, né, que para que ele pudesse ressuscitar, ele teria que morrer. Ele teria que passar por por aquela morte tão estúpida e sofrida. Então, ele olhava lá na frente. Lógico que o sofrimento ali foi acho que a forma mais triste de uma pessoa morrer. Mas ele já olhava lá na frente, na ressurreição. Ele sabia que o Pai ia cumprir aquilo que tinha prometido. E às vezes a gente precisa também passar para a tribulação olhando para frente, né? A gente que precisa morrer em você, em mim, para que a gente ressuscite coisas boas, que você precisa matar dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu pensamento, para que daí ressuscite coisas melhores, coisas boas, que os seus sonhos, os meus sonhos, eles passam a existir, passam a acontecer, né? Enquanto a gente se amedrontar, porque a gente sabe que para chegar ao outro lado do rio, a gente tem que atravessar pela ponte, e aquela ponte, ela pode cair a qualquer momento. Então, às vezes a gente hesita, né, de atravessar. O medo não pode ser maior do que a nossa fé, do que a nossa confiança. E Jesus, em nenhum momento, ele fugiu daquilo que ele era já preparado, né? Porque ele olhava na frente, olhava para a ressurreição. E realmente depois aconteceu. E ele ficou firme, forte. Ainda perdoou, né, as pessoas no momento mais difícil da vida dele. Porque ele podia estar mais revoltado, né? Porque ele podia falar, nossa, mas eu sou o filho do dono, não preciso passar por isso. Mas ele foi obediente na tribulação, na fé, na dor. Então deixou um exemplo de perseverança, né? Se ele sofreu tudo isso, foi por mim, por você. A gente não pode menosprezar esse sofrimento de Jesus na cruz por cada um de nós, por mim e por você. E quando os guardas começaram crucificá-lo, quando os guardas foram pregar as suas mãos, Jesus não falou, bate devagar, né? Você não tem um prego menor, você não tem um prego mais afiado, não dá para amarrar minha mão, né? Na hora que foram pregar os pés dele também, ele falou, nossa, pode só amarrar, eu não tenho como eu descer daqui, pode deixar meu pé solto, porque minha mão já está pregada. Traduzindo para o jeito de falar agora. Foi sem mimimi, Jesus não ficou reclamando, Jesus não ficou impondo condições, ele não ficou, murmurando, porque ele sabia que não ia adiantar. Que quanto mais ele murmurasse, que por quanto mais ele tentasse mudar aquela situação, mais ia demorar o seu sofrimento, mais ia se alongar, né? Para que chegasse às 15 horas ele entregasse o Espírito, assim como ele o fez. Então também serve de exemplo para nós na tribulação. E a gente sabe que está passando por aquilo, que não tem como voltar atrás. Não adianta, a gente já está na tribulação. E a gente fica murmurando, a gente fica brigando com a verdade, brigando com aquilo que a gente tem que passar. E aí vai se alongando o sofrimento,
a gente não olha lá na frente. Se a gente está enfermo, a gente fica preso naquele dia e não fica pensando na cura, né? Como vai ser depois que eu ficar curado, em nome de Jesus, o que eu vou fazer da minha vida, quais são as coisas que eu não fiz, que eu vou voltar a fazer, quais coisas que eu fiz, me arrependi e não vou fazer nunca mais, quais pessoas que eu magoei, que eu maltratei, que eu prejudiquei, que eu vou tentar recompensá-los, né? Assim como o cobrador de impostos falou para Jesus que para segui-lo ele ia devolver aquilo que ele tinha emprestado e aqueles que ele tinha cobrado juros ele ia devolver 4 vezes mais, né? Para que ele pudesse ser salvo e ser liberto por Jesus, né? Cobrador de impostos. Então é isso, meu irmão. Por mais difícil que seja a situação, a tribulação, a gente precisa olhar lá na frente, assim como Jesus olhava que ele ia ser ressuscitado, porque era uma promessa de Deus para ele, assim como Deus também tem uma promessa na nossa vida. Se a gente crer, se a gente colocar em prática, se a gente mudar de vida, se a gente afastar das coisas que não agradam a Deus, que entristece a Deus, porque se a gente parar para pensar, que toda vez que a gente peca, a gente crucifica Jesus de novo, porque ele morreu pelos nossos pecados. O coração dele fica triste, né? Pois tudo que ele tem, tudo que ele fez, tudo que ele passou, né? Aí também me remete à lembrança de Lázaro, né? Do rico, quando ele já tinha morrido, ele já tinha ido para o fogo eterno, ele implorou para que as pessoas, para que o Lázaro, o pobre, viesse e apenas molhasse os seus lábios, né? Com um pouco de água, com um algodão embebido em água. E foi dito que não tinha como, que a distância dos dois era muito grande, eles estavam no abismo, né? No mar ardente, e o Lázaro estava no céu. E o Lázaro ainda fala, não, mas então que pelo menos eu avise meus irmãos e minhas irmãs, para que eles mudem de vida, para que eles saiam dessa vida, para que eles não venham passar por aquilo que eu estou passando agora, que é muito doloroso. E você observa que nos momentos mais difíceis, de mais dor, uma pessoa que não era muito boa, ainda teve misericórdia e pensou, nossa, como a gente fala, né, costuma falar, nossa, isso que eu estou passando eu não desejo pelo meu maior inimigo. E assim Lázaro pensou, então que eu mande alguém avisar, né? Peça para alguém avisar para a minha família que eles tenham uma mudança de vida, para que eles não venham sofrer o que eu estou sofrendo. Também é respondido para ele, infelizmente não tem como, porque tudo que é desligado na terra é desligado no céu. A gente não tem como entrar em contato. E mesmo que você fosse aparecer lá e mandasse alguém, eles não iriam acreditar. Aí Lázaro fala, mas como que eles vão ser salvos então? Aí é respondido a ele, por isso que eu deixei a palavra de Deus e os profetas. Deixou você pode ser um profeta de Deus, você pode levar a boa nova, você pode anunciar ao seu irmão, ao seu amigo, à sua comunidade, porque que é necessário ter mudança de vida, porque senão a gente vai chegar numa situação que se a gente perder nossa alma, daí nada mais vai poder ser feito. Vamos imaginar essas pessoas que perderam suas vidas nessa epidemia. Quantas delas não encontraram Jesus? Quantas delas não tiveram tempo, né, de mudar de vida, de se arrepender dos seus pecados? E é muito triste, né? Então, isso que eu queria passar para vocês essa noite. Que a gente precisa confiar, né, sempre em Deus e diante de uma dificuldade, de um problema, olhar lá na frente, olhar na solução, porque daí a dor ela tende a diminuir, porque a confiança vai nos dando em Deus, vai nos dando anticorpos, né, para que a gente possa passar por essa tribulação, seja ela física, seja ela espiritual, financeira. E assim como Deus fez, Jesus fez, ele carregou sua cruz, bebeu o seu cálice amargo e não jogou essa responsabilidade para ninguém, essa responsabilidade era dele. Nós possamos estar certo que Deus abençoe, que você não passe pelo esse sofrimento. Não é eu não desejo sofrimento nem para você nem para ninguém, mas é difícil, né? Porque do jeito que as coisas estão é quase que inevitável. Mas traga uma palavra de esperança para que a gente aprenda a não murmurar tanto, porque a murmuração é a oração do inimigo e ela não traz benefício nenhum, ela só alonga o nosso sofrimento. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e uma semana abençoada. Tá? Vou terminar com uma breve oração.
Oh, meu Senhor e meu Deus, mais uma vez, Senhor, levando a Tua palavra, Senhor, aqueles que precisam, para mim mesmo, que preciso muito, Senhor. Então, como uma semente, Senhor Jesus, eu germinei. Eu sei que algumas sementes não vão cair na terra fértil, vão cair no solo pedregoso, vão cair entre as pedras, né? Vão cair no solo raso. Mas se uma só semente, Senhor, cair numa terra boa, eu sei que ela vai germinar e vai crescer e vai dar frutos. E daí para frente, Senhor Jesus, novas árvores irão crescer, novos frutos, e nós estaremos espalhando a palavra de Deus, porque nós temos que alertar nossos irmãos, Senhor Jesus, em Cristo, para que eles possam ter mudança de vida, para que eles possam não ser levados para o fogo eterno, onde é muito triste, e sim aquilo que o Senhor nos prometeu, que era a vida eterna. Muito obrigado, meu Deus. Oh, Maria, Lala, Chandra, 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 Maria, Lala, Candra, Handra, Chandra, Candra, oh, Maria, Lala, Candra, Chandra, Candra. Oh, Espírito Santo, muito obrigado por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estar levando a palavra de Deus a todos os corações. Eu te amo, te adoro, te louvo, nós precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. Uma boa noite, Deus abençoe cada um de vocês.